Olá pessoal, quero falar aqui sobre o resultado da Vulcabras. É uma empresa que eu não me recordo de ter feito nenhum vídeo sobre ela ainda, mas ela teve um trimestre aí bastante interessante que vale a pena levar em consideração. E para quem não conhece a empresa, a gente pode dar uma olhadinha rápida nos resultados. Vulcabras, o ticker é VULC3, cotação atual R$ 10,14, alta aí de 1,30%. Você vê que foi basicamente devido aos resultados da empresa que foram bons. Dividend yield de 3,50%, ela triplicou o lucro, né, nesse trimestre, é uma coisa bastante interessante. Liquidez 3.700.000 reais por dia, então uma média diária. Então, se você quiser entrar ou sair, a não ser que você seja o senhor Luiz Bassi, você vai conseguir fazer isso facilmente. Olhando aqui os indicadores, se você olhar com o setor, você vê que ela está pagando um dividendo maior do que a média do setor, está 242% acima. PL está descontado 24% e o P sobre VP está 30% acima. Se você olhar no próprio histórico da empresa, você vê aqui que estava acima, a média é 10, ela está em 1. Como eu sempre falo, esses picos aqui distorcem um pouco. Mas se você considerasse, por exemplo, apenas os últimos 5 anos, 4, 6, 5 anos, sua média estaria mais ou menos na casa do seu 1,80 alguma coisa, sem calculando rapidamente. Então estaria mais ou menos em linha com o atual. Em termos de indicadores de endividamento, você vê que a dívida líquida dele está em 0,18, com a média bem maior, né? Desconsidera esse 176 que não faz sentido, mas você vê os outros números aqui. Se você considerar também os últimos 5 anos, você vê que ela estaria um pouco acima da média, na verdade. Mas também nada de outro mundo. E as margens são margens, para ser honesto, interessantes. 35% de margem bruta, 17% de margem EBITDA, margem EBITDA 21%, margem líquida boa para o setor, 16%, ROI de 23% e ROIC de 17,54%. Pagando esses seus dividendos aí, né? Pagou em 2021, você vê que antes fazia um bom tempo que não tinha pago, a empresa está tentando fazer essa retomada aí, que é interessante, então um ponto a você levar em consideração. Por que não? Tem apenas 21 mil pessoas físicas investindo na empresa, mas mesmo assim são 98%. 88 jurídica e 203 institucional. E aqui quem investe na empresa, né? Alguns fundos, então tem um grupo interessante. Vamos olhar os resultados. Apresentação de resultados, aqui está o aviso da empresa. Bonito o tênis. Destaques: volume bruto, 6,4 milhões de pares de peças no primeiro trimestre de 2022. Olha, aumento de 26% no volume bruto em relação ao primeiro trimestre de 2021. Margem bruta, 35,2% no primeiro trimestre de 2022, aumento de 1,2 pontos percentuais quando comparado ao primeiro trimestre de 2021. Para ser honesto, quando eu comecei a ler os resultados, que eu vi a margem bruta um aumento de apenas 1,2%, com exceção da receita líquida aqui, eles só estavam falando de bruto, lucro bruto, volume bruto e margem bruta, eu fiquei com a desconfiança que eles tiveram um aumento de custo muito alto e o lucro líquido não seria tão bom assim, mas não foi isso que ocorreu. Então vamos continuar aqui vendo. Receita líquida, 477,7 milhões no primeiro trimestre de 2022, aumento de 53,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Resultado do período, 54 milhões no primeiro trimestre de 2022, aumento, olha aqui, 269% em relação ao resultado de 14,6 milhões apresentados no primeiro trimestre de 2021. Lucro bruto de 168 milhões no primeiro trimestre de 2022, aumento de 58,4%. Ou seja, quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, e o EBITDA de 83,6 milhões no primeiro trimestre de 2022, crescimento de 124% em comparação aos 37 milhões no primeiro trimestre de 2021. Aí você pode falar, porque o primeiro trimestre de 2021 foi fraco. Não é bem assim também não, porque quando você vê que as margens, os percentuais aumentaram também. Volume aqui você vê o crescimento, não vou entrar nesse detalhe. Receita operacional líquida, que é o que você viu lá o rol da empresa, que está aqui nos valores, calçados esportivos aumentou, calçados femininos também aumentou, outros calçados aumentaram também em termos de receita operacional, confecções e acessórios também. Então a empresa continuou tendo um crescimento. E você vê aqui o mercado externo, 13,8%, mercado interno, 86,2%. Números aí interessantes. E você vê no primeiro trimestre de 2022 um aumento no mercado externo, né? Mas aí o dólar também não ajudou, porque deu uma valorizada, e isso aí reduz um pouco também o resultado da empresa. Mas não tem problema nenhum. Isso aí é o de menos. Você vê que a receita operacional líquida do e-commerce
A receita líquida total 22,8% e a participação, não é, na receita operacional líquida 4,8%. Isso no primeiro trimestre de 2022, quando você compara com o primeiro trimestre de 2021. Então, crescimento nesses dois fatores aqui. Lucro bruto, você vê a margem bruta, o crescimento, né, do primeiro trimestre de 2021 para 2022. Lembrando, a pressão em 2021, o mercado estava fraco. Perfeito, mas a pressão inflacionária também estava bem menor do que agora, né? Já tinha, mas não como está agora. Lucro bruto e margem bruta, você vê a margem, um aumento de margem bruta e um aumento de lucro bruto. Muito bom. Despesas com vendas e propaganda, você teve uma redução. Você teve. Aí é que tá, né? Você teve a parte aqui de receitas aumentou. Então, quando você pega pelo percentual da receita, como ela aumentou, ela percentualmente diminuiu, mas você vê que as despesas aumentaram, né? 61,9%. Mas nada de outro mundo, que percentualmente caiu, por exemplo, aqui a parte com propaganda e marketing, de 3,8% para 3,6%. Tá ótimo. Despesas gerais administrativas, que era uma que eu estava esperando que tivesse aumento. Você vê que não só caiu percentualmente, o percentual da receita líquida, como a própria despesa também caiu. Caiu de 27 para 26,6%. Muito bom. E aqui o resultado financeiro líquido, lembrando que o resultado financeiro tem um negativo de 9,7 aqui milhões contra 5,7 milhões, 70% aí de variação. E a evolução da dívida líquida, você vê em março uma redução em relação a 31 de 12 de 2021, mas ainda bem mais alto do que quando estava em 2020. Tá mais importante que a tendência aqui de redução da dívida líquida está indo na direção certa. E aqui o que interessa, né? Lucro líquido, porque eu pensei muito na parte da pressão inflacionária e aumento de custo. E o ROIC ajustado. Lucro líquido, você vê aqui, em termos de margem líquida, um aumento foi de 4,7% para 11,3%, um aumento de margem bastante saudável. E lucro líquido também, um aumento de 269%, quase 270%. Então a empresa está indo num caminho bem acertado. E eu vi comentários do presidente da empresa, do CEO, que o mês de abril está continuando com a mesma tendência. Então, em teoria, as coisas permanecendo como estão, o segundo trimestre de 2022 também deve ser bastante positivo para a empresa. ROIC aqui também, você vê no primeiro trimestre de 2022, 25,8%, está bem em linha com 2021 como um todo, né, o que é bastante positivo. Margem EBITDA, que você já viu aqui, aumentou de 12% para 17%, e o EBITDA aumentou 124%, ou seja, os números da empresa extremamente positivos. CAPEX, redução de CAPEX também. Então a empresa teve um aumento de receita, um aumento de margem, um aumento de lucro, redução de custos, digamos assim, sob controle. A dívida está indo no caminho certo. Então, na minha opinião, tá? Lembrando, opinião pessoal, os resultados da Vulcabras foram extremamente positivos e certamente surpreenderam muitas pessoas do mercado. Qualquer especialista que falar que está em linha com o que esperava, um crescimento desse nessa época do ano, eu pessoalmente eu não acreditaria, mas nunca se sabe, né? Vai que tem alguém aí que realmente estava acompanhando a empresa de perto e conseguiu ver isso antes de todo mundo. Tá bem? Parabéns a Vulcabras, ótimo resultado. E a tendência para o segundo trimestre de 2022 é que os resultados positivos para a empresa continuem. Tá bem? Obrigado. Nos vemos na próxima. Até mais.